A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, parte B, não é isso? Amém? Se nós temos força, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. A força nossa não é a nossa força, é a força de Deus, porque a Bíblia nos fala que a nossa suficiência vem do Senhor. E diz também: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é isso, você está alegre, eu estou alegre, porque o Espírito Santo reside em nós, e o fruto do Espírito é alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Você é forte, amém? Você é uma pessoa encorajada, você é uma pessoa motivada, você é uma pessoa entusiasmada. Eu gosto dessa palavra, em Deus. Deus quer dizer Deus, asmada, Deus dentro. Quantos tem Deus dentro aí? Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ô glória! É por isso que você está alegre. E qual é a recomendação para quem está alegre? No livro do Tiago, carta universal de Tiago: se tem alguém alegre, cante. E o que é que o salmista fala no Salmo 150? Nós temos 150 salmos, né? 73 é do Davi, os demais é do Salomão, os cantores lá do Davi, Moisés, enfim, muita gente escreveu. Asaf, não é verdade? Enfim, mas o Salmo 150 nos fala o quê? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amém? Olha que maravilha, né? Você está alegre porque você está forte. Você está forte porque você está no Senhor. E se você está forte, você pode tudo, né? Pode inclusive cantar e louvar, porque você está respirando. Amados, eu costumo dizer o seguinte: nós ouvimos uma frase aí muito famosa que fala o seguinte: se você tem saúde, você já tem tudo, não é verdade? Não, você tem tudo quando você tem Deus, independente de saúde. Tem que corrigir essa frase, não é? O Stephen Hawking, acho que esse era o nome dele, o maior cientista do século XX. O cara era todo empenado, todo atrofiado, todo esquisitão. Sequer ele movia alguma coisa, mas movia os olhos, porque ele tinha uma mente, e com aqueles olhos ele acessava o computador e fazia um estrago no mundo da ciência cosmológica, né? Ele era o quê? Cientista da área da astronomia. Ele tinha só um olho lá, piscando. Amém? Você tem só um olho aí? Não. Você tem os sentidos normais. Você tem faculdades normais, emocionais e intelectuais. E tem que aproveitar essas faculdades para manter elas em alinhamento, porque isso aqui é chamado de inteligência espiritual. Vou responder, eu vou repetir. Eu acredito que a maioria não entendeu. Você tem faculdades espirituais, emocionais, tudo funcionando a 1000 por hora. Você alinha essas faculdades e aí você vai ter uma inteligência espiritual, porque é assim que se define esse domínio sobre as tuas emoções, esse governo sobre as tuas emoções, sobre a tua inteligência. Amém, amados? Bíblia Sagrada é ciência também, não é um livro de ciência, mas tem ciência, tem matemática, astronomia, tem filosofia, tem psicologia, mas é essencialmente um livro
de caráter espiritual, um tratado espiritual. Amém? E por falar em filosofia, nós vamos falar um pouco hoje sobre Cantares, ou melhor, perdão, Eclesiastes, que é um livro de caráter poético, filosófico, bem como Provérbios, etc. Jó também, mas nós vamos nos ater hoje ao livro do Eclesiastes. Amém, amados? Nós só vamos orar novamente. Pode permanecer assentados. Deus, nós nos rendemos ao Senhor nesta noite e a tua palavra, e declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós declaramos também que nesta noite o Senhor vai continuar a nos abençoar, vai continuar a nos enriquecer espiritualmente, vai curar as enfermidades na alma, no físico, no corpo, porque o Senhor é o Deus que sara. Nós contamos com a tua bênção, com a tua vitória. Fala conosco nesta noite, através do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, assim seja feito. Amém? Então vamos ao livro do Eclesiastes. Abra a porta da sua Bíblia aí, se assim você puder e quiser, e vamos lá. Amém? Então você tem sentidos, você tem saúde, é uma pessoa jovem, o mais ancião aqui sou eu. Nós dois. Só que, como alguém diria, o pensador, né? Abre aspas. Idade é o número. Estado jovial, ou melhor, vou repetir a frase direitinho. Idade é o número, juventude é um estado mental, fecha aspas. Amém? Então todos vocês aí são jovens. De idade mais elevada sou eu, me sinto uma criança ainda. Nem cabelo tenho. Ô glória! Já abriram as suas Bíblias? Ok, então nós vamos nesta noite. Você permanece com a sua Bíblia aí aberta no capítulo, ou melhor, isso mesmo, no capítulo 1, porque o tema aqui de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, é o seguinte: é a partir daqui que nós vamos conversar nesta noite. Capítulo 1, versículo 2 é o tema. Amém? Diz o seguinte: diz o sábio, 2 pontos, que grande ilusão, tudo é ilusão. Na minha versão que é mais tradicional, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é inútil, tudo é fumaça, vapor, nuvem, levada pelo vento. É isso que a palavra de Deus está nos revelando aqui, através do sábio Salomão. Diz o sábio, que grande ilusão, tudo é ilusão, tudo que existe debaixo do céu, debaixo do sol, como queira falar, dependendo da versão, tudo é ilusão, tudo passa, tudo murcha, tudo acaba. E sobretudo, se nós não colocarmos Deus na equação, porque o Salomão, ele está fazendo uma abordagem a partir de uma perspectiva da vida sob o sol, debaixo do sol, e não além do sol, além das estrelas. Isto significa dizer que quando nós olhamos para este versículo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a partir de uma perspectiva além do sol, a história muda, a história é outra, e é isso que nós vamos ver aqui
aqui na palavra do Senhor. Amém? O vocábulo vaidade ou ilusão está mencionado 37 vezes em Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos. Então são 37 vezes esse vocábulo. Vaidade. 37 vezes. Ok? A frase debaixo do sol está mencionada no Eclesiastes 29 vezes. Debaixo do sol, dependendo da versão, debaixo do céu, 29 vezes. O nome Jeová, Iavé, Iahu, que é o nome pessoal de Deus, o nome específico, não está escrito nenhuma vez. Mas o nome Deus, que é o nome genérico de Deus, do Criador, está mencionado 40 vezes. Quantos entenderam? Amém. Por quê? Porque o nome Deus, Elohim, está associado à criação, o Deus Criador. O Salomão está se comunicando com esse Deus Criador, fazendo referência a Ele, nessa perspectiva debaixo do sol e do céu. Não está fazendo referência a Deus, o Senhor, Iavé, o Eterno, que é o nome específico de Deus, que diz respeito ao Deus da aliança. O Deus da aliança, do concerto, do pacto. O Deus que se manifestou com esse nome para Moisés, Êxodo 3, 14 e 15, e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Amém. O meu nome é este: eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu sou Iavé, Iahu. Não importa qual a expressão usada, importa que é o Deus do pacto. Amém? Então aí você já percebe que Eclesiastes está trabalhando nas questões no âmbito debaixo do sol. Por isso está se referindo a Deus. Certa feita Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Olha só que curioso. 14:1 de João. Jesus afirmou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Olha, presta atenção no plural. Credes em Deus. E crede no singular também em mim. Totalmente diferente. O credes em Deus e o crede em mim. O credes em Deus no plural, em outras palavras, Deus está falando: vocês todos creem em Deus. Salomão já falava isso lá em Eclesiastes, 40 vezes falando de Elohim, o Deus Criador. Todos vocês creem em Deus. Credes em Deus, todos creem. Até os demônios, Tiago 2,19, creem, que estremece. Crer em Deus é mole, todo mundo crê. Até o diabo crê em Deus. É uma crença teórica, mas não deixa de não ser uma crença. Agora, credes em mim, trata-se de um imperativo. Jesus está falando: eu ordeno que vocês creiam em mim. Credes em mim. Ou melhor, crede no singular. Os irmãos estão entendendo? Credo no singular. Creio em Deus. Jesus está dando uma ordem para os seus seguidores. E essa mesma ordem vale para cada um de nós. Nós somos ordenados por Jesus a crer nele. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Caia a banda do céu. A Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Isso chama-nos a atenção, porque uma letra nas Escrituras faz toda a diferença. Uma única letra. Lembra de João Batista? Alguém falou: tu és o Cristo? Ele falou: não. Ou melhor, exatamente tu. Mas tu és o profeta? Eu sou não. Mas Jesus falou que João Batista era profeta.
mas ele não era o profeta. O profeta é Jesus. Deuteronômio 18. João Batista era mais um profeta, era um profeta, e não o profeta no artigo definido. Uma letra faz toda a diferença nas escrituras. Amém, amados? Então nós temos aqui esse tema. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em outras palavras, a vida não tem sentido. E não tem mesmo sem Jesus. E não adianta. Se não colocar Jesus, ele mesmo foi quem disse, 15:5 de João: sem mim nada podeis fazer. Não adianta. Sem Jesus a coisa não flui. Tem que colocar Jesus no barco, no mar desta vida. Amém? E aconteça o que acontecer, não importa. Jesus está no barco. E não vai dar certo porque já deu certo. Ele acertou há 2 milênios, quase 2 milênios, quando ele fez essa declaração: está consumado. Ele já acertou. Toma posse, se apropria da vitória. Amém? Porque fora de Jesus é só aparência. Quem está falando é Salomão. Nós podemos aprender então com Salomão. Ele escreveu 3 livros, né? Alguém falou que ele escreveu Cantares quando ainda muito jovem, Provérbios na sua maturidade e Eclesiastes na sua velhice, quase morrendo. Escreveu o Eclesiastes. E ele vai falar a respeito dessas temáticas. Temos aqui em Eclesiastes vários assuntos, vários conceitos, vários ensinamentos. Seria bom que nós lêssemos pelo menos uma vez, quem sabe a cada 30 dias ou 60 dias, porque são muitos assuntos. Você fica pasmado com tantos assuntos, e que dizem, todos eles dizem respeito à nossa própria vida, no nosso dia a dia. Amém, amados? E quando você lê em paralelo com o Novo Testamento, você vai tendo uma compreensão mais aprofundada. E aí você se maravilha com a palavra de Deus. Amém, amados? Quando eu falei do nome de Deus, o nome genérico, Deus, genérico por quê? Você vai comprar um comprimido, um remédio, você fala que é um genérico, né? Porque o nome de Deus pode ser usado para deuses falsos. Como é que eu vou saber que é Deus falso ou verdadeiro? Pelo contexto. Se for deuses falsos, com D minúsculo, é o contexto que vai dizer se é Deus verdadeiro, o Criador, ou um Deus falso. O nome Deus também é usado para anjos e até para juízes no Salmo 83. Por isso que é um nome genérico. Agora, o nome Yahvé, Jeová, é um nome específico. Só Deus tem esse nome. O Pai tem, igualmente o Filho e o Espírito Santo. Dê uma salva de palmas a Jesus de Nazaré. Ô glória! Amém? O Salomão, ele começa falando aqui. Ele fala sobre a eterna mesmice, né, dos ciclos intermináveis que acontecem na natureza. Ele vai falar, por exemplo, geração vem, geração vai, a terra permanece do jeito que está. Ele vai falar, por exemplo, do ciclo do sol. O sol nasce ali no Oriente, se põe no Ocidente, amanhã volta tudo de novo, não é verdade? É uma mesmice. Vai falar do ciclo dos ventos. O vento surge lá no norte ali, ó, no norte ali, ó. Por que o João de Barro lá, ele faz uma casinha virada para cá por causa do norte? Ele não pode fazer a boquinha, o acesso da casa, né, contra o vento. Ele tem que fazer a favor do vento. Toda a casinha de João de Barro tem a portinha desse lado. Vai em casa de um pé de água, o jamelão, e sempre tem umas casinhas de João de Barro. Então o vento do norte sopra de lá e vai até no sul, depois volta de novo para o norte. O ciclo dos ventos, o ciclo das águas. A água desce, vai até os rios, dos rios vai aos mares, depois ela volta em forma de vapor, carrega as nuvens e vem de novo. É o ciclo. Assim é a nossa vida. Geração vai, geração vem. Parece que não tem muito sentido, não é verdade? E não tem mesmo, se nós não colocarmos Deus na causa. Amém? Mas se nós colocarmos Deus na causa, já deu certo.
interessante sobre a vaidade no contexto das possessões, a vaidade no contexto da sabedoria e a vaidade no contexto do trabalho. Interessante, né? Vaidade no contexto das possessões. A pessoa vive para trabalhar a vida inteira, e trabalha, e acumula, e enriquece, e investe. Foi isso que ele fez. Ele vai falar que investiu em escravos, cantores, né? Construiu açudes, barragens, pomares, né? Jardins, investiu em cavalos, ele investiu em tudo. Só que ele vai falar que tudo isso é vaidade, porque tudo isso, todo esse tipo de comportamento humano tem como objetivo muitas vezes preencher o vazio existencial que cada um tem. Ele não se satisfaz nunca, né? O cara tem milhões e bilhões, está buscando mais. Então, diz respeito à vaidade das possessões. Há uma passagem aqui que eu li que eu achei interessante. Ele fala: a pessoa viveu muito tempo, ele estava lá trabalhando o tempo todo, de dia e noite, só que ele não tinha filhos. Mas ele não parava para refletir e falar com ele mesmo: mas eu estou acumulando isso para quem? É um absurdo. O cara era um Bill Gates na vida, um Elon Musk. Só que não adianta, sem Deus. Só Deus preenche o mundo, o homem, o coração do homem. Já dizia o Agostinho, do século IV, que o vazio na vida do homem é maior do que Deus, porque comporta Deus. Comporta Deus. Deus é infinito. Amém, amados? Nós podemos sim investir, podemos construir, podemos, mas sempre com a consciência de que Deus tem que estar presente nas nossas vidas. Como diria a sabedoria, eu era o seu arquiteto. Nós temos que estar ali presente, com a presença de Deus o tempo todo ali nas nossas vidas. Nada contra construir, edificar, acumular riqueza, se você tem um dom, porque a riqueza, a Bíblia fala no capítulo 5, 19, que a riqueza é dom de Deus. Você pode acumular, só que existe propósito para a riqueza: abençoar o outro, para que Deus seja honrado, glorificado, porque o outro é a extensão da nossa vida. Fazer igual a parábola do bom samaritano, não é isso? O bom samaritano veio, né, diante daquele homem que estava ali semi-morto, e pegou ele e levou uma estalagem, colocou remédios aí, né, sobre os seus machucados, e pôs lá numa estalagem, deixou 2 dinheiros, falou: cuide dele, que eu vou embora, mas quando eu voltar, se vocês tiverem gasto um pouco mais, eu vou restituir. A vida só tem sentido quando nós somos bem sucedidos do ponto de vista econômico, quando nós estendemos a mão ao necessitado. Amém? Disse Jesus: eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso, etc e tal. E Jesus concluiu dizendo: aquilo que você faz ao outro, a mim que você está fazendo. E aquilo que você deixa de fazer ao outro, é a mim que você está deixando de fazer. Amém, amado? Então ele fala sobre a vaidade das possessões. No capítulo 2, aí nós vamos encontrar, por exemplo, os verbos: empreendi, edifiquei, plantei 2 vezes, fiz, comprei, amontoei, provei-me de tudo quanto. E é muita coisa. Ele desfrutou de tudo que o seu coração desejou. E aí nós temos que aprender com Salomão. E ele chegou ao final, né, depois que ele tinha conquistado tudo, chegou à conclusão que era vaidade, era vago, era uma fumaça, né, não tinha valor nenhum, porque Deus não estava ali na vida dele. O Salomão estava afastado de Deus, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos aprender. Existe uma frase que diz assim, olha só, abre aspas: o inteligente aprende consigo mesmo, o sábio aprende com a experiência do outro, e o tolo morre e nunca aprende. Fecha aspas. Pode entender? Então nós temos que aprender com Salomão naquilo que deu certo, e aprender com ele naquilo que ele errou, para nós não cairmos no mesmo erro. Amém, mano? É Deus na terra
reflexão. Onde está o sentido da vida? Para o Salomão não existia sentido nenhum. Mas nós sabemos que hoje existe sentido sim. Porque Jesus entrou na nossa vida. Nós vivemos hoje o antes de Cristo e o depois de Cristo, não é isso? Ou melhor, estamos vivendo o antes de... Quer dizer, vivíamos antes de Cristo no passado, né? E agora vivemos depois de Cristo. Ou Cristo na nossas vidas, diria Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje na carne, no corpo, vivo-a na fé, naquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Amém, amado? Então ele faz essa abordagem aqui, no contexto da vaidade das possessões. Em seguida vai falar sobre a vaidade no contexto da sabedoria. Mas antes, eu gostaria de ler, eu gostaria que João Paulo projetasse para nós o versículo 8. Amém? Eclesiastes 2:8, que é o versículo que me chamou a atenção no contexto da vaidade das possessões. Quantos estão entendendo? Ok. Fala o seguinte: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda espécie. Vamos mais um versículo, o 9. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Mais um versículo. Glória a Deus. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção em todo o meu trabalho. Há uma referência aqui que eu não encontrei, eu confundi, mas enfim, está lá, onde ele vai falar no capítulo 1, que os olhos não se cansam de ver, essa é a referência, e os ouvidos não se cansam de ouvir. Quase estão entendendo? Então tudo que os olhos dele, o coração, os ouvidos desejaram, ele teve, né? Ele teve de tudo que ele desejou e experimentou tudo que ele possuiu. Teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Ele teve tudo que ele desejou. Tudo que os olhos desejaram, os ouvidos, ele teve. Só que teve na condição de sábio. E aí nós vamos ver o contraste aqui. E eu gostaria que o João Paulo projetasse. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Amém? O contraste aí em relação a esse conceito em que o Salomão, ele pôde desejar tudo que ele pôde ver e ouvir, ele foi lá e conquistou para si. Só que ao final ele viu que era vaidade. Olha o que fala a palavra de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Os irmãos estão entendendo aqui o paralelo? Ele, como homem sábio, ele buscou a partir dos olhos, a partir do ouvido, a partir das impressões, numa perspectiva natural, material. Só que ele concluiu algo porque ao final de cada versículo ali, numa sequência, ele vai usar o termo vaidade, quer dizer, não valeu a pena nada. Por quê? Porque ele não estava vendo numa perspectiva espiritual. Quando nós vemos a coisa numa perspectiva espiritual diferente, ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, o que vai acontecer? O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aquele que o ama. Entendeu, amado? A diferença entre o homem natural e o homem espiritual, a espiritualidade do homem faz toda a diferença. Essa é que é a maior riqueza. Amém? Vamos ver a outra abordagem, que é a vaidade das possessões e a busca pelos prazeres carnais. Começa, ou melhor, a vaidade da sabedoria, que é o segundo tópico, vamos dizer. A vaidade da sabedoria, amém, amado? Ela começa a partir do 12. Ele vai falar ele vai fazer uma narrativa que diz o seguinte,
Então passei vou ler. João Paulo vai mais uma vez projetar para baixo, ok? Vaidade no contexto da sabedoria. Vamos lá. Em versículos 2, ou melhor, capítulo 2, versículo 12 e 13. Isso aqui é um livro para reflexão, é um livro de caráter filosófico, mexe com a gente, só que o resultado vai ser muito grande daqui, que nós vamos levar daqui hoje nessa reunião. Amém, amado? Capítulo 2, versículo 12 e 13, vamos lá. Ok, capítulo 2, 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito no caso, voltando ao Eclesiastes, eu esqueci de falar, né? Eu teria que ter falado para ele, que teria que voltar ao Eclesiastes, tá bem? Voltando ao pregador, o Eclesiastes quer dizer pregador, ou professor, ou mestre, amém? Vamos voltar ao mestre, o mestre Salomão, amém? Glória a Deus. Então está lá. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estutícia, pois que fará o homem que segue ao rei? O mesmo que o outro já fizeram. Então ele começou a contemplar a sabedoria e ao mesmo tempo a loucura. Vamos ao outro versículo, o próximo, né? O 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quando a luz é mais excelente do que as trevas. Vamos ao versículo 16, para a gente fazer um pequeno comentário, apanhando esses 3 versículos dele, amém? 16 agora, vamos lá? Ok, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo também. Ele experimentou, ele buscou, ele mergulhou no mundo do conhecimento, da sabedoria, mas também no mundo da loucura, do pecado. A loucura entenda como pecado. Ele se envolveu com tudo quanto foi tipo de pecado. O Salomão, ele estava afastado de Deus. É natural a pessoa sem Deus sair por aí. É só você observar. Às vezes a pessoa está aqui numa bênção, cantando, louvando, exaltando a Deus. Quando ela sai da presença de Deus, já começa a se envolver com uma série de coisas, não é verdade? Então o Salomão fez isso. E aí ele começou a fazer um paralelo. Ele falou, mas aonde que a sabedoria ela está no nível superior à estupidez, à ignorância, o pecado? Em outras palavras, ele começou a observar. Certamente sofreu muitas consequências por ter entrado por esse caminho da loucura, da insensatez. Aí falou: não, certamente a sabedoria é melhor, assim como a luz é melhor do que as trevas. Amém? Só que ao final, aqui no versículo 16, vai falar o quê? Só que ele se frustrou novamente, porque ele falou: mas eu vou morrer, sendo sábio ou tolo, um dia eu vou morrer. Aí ele ficou frustrado. Os irmãos estão entendendo? Falou, puxa vida, eu estudei tanto, eu fiz um monte de faculdade aí, muitas formações, etc. Fiquei 5 anos fazendo direito, mais 5 fazendo aquilo outro. Só que é o seguinte, tem gente que não fez nada, está lá nas esquinas lá, sorrindo, um sorriso na cara. E de repente, eu vou morrer, e o cara também vai morrer, e nós vamos para o mesmo lugar. Então eu acho que não tem muito sentido ser sábio ou ser tolo. Acho que aparentemente estão no mesmo nível. Os irmãos estão vendo a confusão? É muita confusão, mas não é isso que de repente a gente pode ver no mundão aí, as pessoas inseguras, instáveis, porque está faltando quem? A pedra da esquina. Jesus é o contrapeso, amém? Jesus é o fiel da balança, não é isso? Assim como Eva, né? O Adão, Deus teve que tirar uma costela do Adão e ficou incompleto. Não é verdade? Só que quando veio a Eva, completou novamente, amém? Porque Deus transformou em uma mulher. Osso dos meus ossos, diria o Adão, carne da minha carne. Quando Jesus esteve na cruz, empurraram uma lança nele, não é verdade? Do lado dele, saiu sangue e saiu água também. Só que dali nasceu a igreja. Foi ali que a igreja nasceu, na morte de Jesus. E quando ele ressuscita, ele sopra em um grupo de apóstolos. E ali a igreja é confirmada. Porque não existe igreja sem Espírito Santo. Amém? Em dia de Pentecostes ela foi inaugurada. Dê uma salva de palmas a Jesus. Então Jesus é o equilíbrio. Amém, amados? Ele é o equilíbrio. Mas vamos então ao contraste. Eu vou citar algumas passagens aqui que vocês não conhecem. Filipenses. Veja bem, o Salomão estava preocupado com a morte, não é verdade? Falou, puxa vida, eu sou muito sábio, busquei a sabedoria, eu conheço de tudo,
todos os ramos da ciência aí, eu sou um PhD em tudo, só que é o seguinte, eu vou morrer. E aí ele murchou, né? Quando pensou na morte. A morte realmente não é brincadeira, né, gente? Especialmente para quem não tem Deus. Porque Filipenses 1:21 diz o seguinte: viver a Cristo, morrer é lucro. João 11, versículo 25 diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. E 1 aos Coríntios, eu gostaria que o João Paulo projetasse. 1 aos Coríntios 15, 51 a seguir. Amém, amados? Salomão estava com medo da morte. Você não tem medo da morte, porque Jesus venceu por você. Amém, amém, amados? Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, é o capítulo da ressurreição. Tem 58 versículos. Eis aqui vos digo um mistério, 2 pontos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Próximo versículo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Próximo versículo. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Próximo versículo para fechar. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, 2 pontos e abre aspas: tragada foi a morte pela vitória. Dá uma salva de palmas a Jesus de Nazaré. Oh, glória! Salomão estava com medo da morte, mas Jesus, que é maior do que Salomão, ele falou isso, né? Ele falou: a rainha do sul da Etiópia veio ter com Salomão para ouvir a respeito da sua sabedoria. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão era sábio, Jesus era a própria sabedoria em figura humana, sabedoria encarnada em carne. Amém. Glória. Outra abordagem que ele fez aqui foi em relação já falei da vaidade no contexto das possessões, no contexto da sabedoria e no contexto do trabalho, né? A partir do versículo 18, vamos ver alguns versículos. A partir do versículo 18, capítulo 2, ele vai falar da vaidade no contexto dos trabalhos, amém? É importante nós vermos. Vamos lá então, voltando para Eclesiastes capítulo 2, versículo 18. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Está vendo a preocupação? Ele está preocupado com os bens que ele vai deixar, o resultado, os frutos do seu trabalho para outra pessoa. Pode ser até com uma pessoa que era inimiga dele, não se sabe, né? Na verdade, continua aí. A vaidade, né, no contexto do trabalho. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, e que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade, está vendo? Continua. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocando ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Estava desesperado. Muita gente está desesperada aí fora, porque não tem Jesus na vida. Está trabalhando, não está vivendo para trabalhar, está trabalhando para viver. Tem uma frase como é? Eu investi, foi? Tem gente que em vez de trabalhar para viver, está vivendo para trabalhar, não é isso? Acertei. Então vamos lá. Então eu volto a 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. A tragédia, gente, vai deixar tudo aí. Meu Deus. Vou parar por aqui, né, gente? Em relação a isso aqui. Mas nós vamos dar sequência aqui, que a mensagem ainda não terminou. Amém? Mas não é triste? Vai ficar tudo aí. Eu vou deixar tudo aí, menos cabelo, mas eu não tenho tudo também. Amém? Eu tenho só a fé em Jesus, amém? Diria Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nós temos que deixar, é um patrimônio moral para a nossa família. Amém, amado? Glória a Deus. Agora mais do que nunca, porque estão pensando em confiscar tudo, né? A nível do planeta, né? Os irmãos estão sabendo, né?
Ok, então, muito bem. A questão aí, eu gostaria que João Paulo projetasse para nós o versículo 7, ou melhor, capítulo 7, versículo 25. Tá? O 7, versículo 25. Ainda enfatizando a questão da loucura do Salomão. Olha só. Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez, que a justiça é loucura. Ele buscou essa loucura aí também, gente. A gente pensa que o Salomão buscou só sabedoria, mas não foi só sabedoria, ele buscou loucura. Aí o comentarista falava o seguinte, que parecia que o Salomão tinha em mente que ele estava em dúvida e pensava: será que se eu buscar a loucura lá fora, eu vou continuar sábio? Porque ele era o homem mais sábio do mundo. Deus conferiu a ele sabedoria, né? Quando ele chegou diante de Deus, fez um pedido, né? Deus, eu quero sabedoria. Deus conferiu a ele sabedoria e riqueza. Então Salomão, ele quis aventurar o mundo da loucura, conhecer o pecado, tudo que existe mais podre aí fora. E ele pensava: será que eu vou deixar de ser sábio, experimentando de tudo aquilo que existe de mais abominável aos olhos de Deus? E claro que ele não deixou de ser sábio, só que uma sabedoria teórica que não traria nenhum benefício a ele. Os irmãos estão entendendo? Porque, por exemplo, Deus fez de Lúcifer um ente sábio, só que ele se rebelou. Ele continua sábio, só que sábio para o mal, mas a sabedoria continua lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso que você muitas vezes vê a pessoa se desvia, vai lá para a sarjeta, e às vezes tem gente entrevistando ele fala a Bíblia toda de cor. Tem sabedoria, só que não produz nenhum efeito na vida daquela pessoa. Foi o que o Salomão fez, e nós já conhecemos. Por isso que não vale a pena sair da presença do Senhor. É melhor não conhecer quase nada, como diria o cego. Alguém chegou para ele e falou: quem foi que te curou? Ele falou: foi um homem chamado Jesus. Mas pensei, como é que ele é? Ele começou a pressionar o ceguinho e tal. E ele agora já não era mais cego. Foram até a família dele, e a família falou: respondeu, né? Ele tem idade suficiente, pergunta a ele, ele vai responder quem fez isso. Eu não sei quem foi que curou ele, não. Mas insistiu com ele por várias vezes. Tem uma hora que a pessoa que era cega não era mais cega agora, né? Ele ficou meio chateado. Aí disse: olha, gente, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo. Você pode não ter muito conhecimento, tá certo? Mas uma coisa você não pode. De uma coisa você não pode dizer: você hoje está enxergando, espiritualmente falando. Você enxerga o mundo espiritual para além do sol. Você enxerga. Isso não tem preço. Amém, amado? Então não vamos sair da presença do Senhor. Porque se você sai da presença do Senhor, você pode até levar a sabedoria, só que não vai valer nada para você. Eu não quero só a sabedoria, eu quero o sábio. Como alguém diz, nós não precisamos apenas da bênção de Deus, nós queremos o Deus da bênção. Porque tudo vai murchar, tudo vai passar. Passarão os céus e a terra, diz Jesus, mas a minha palavra não haverá de passar. Amém, amados? Agora nós vamos ao capítulo 3, aonde, e vou resumir aqui de uma forma, vou ser mais breve. Amados, no capítulo 3, o Salomão vai fazer referência a 28 experiências, 14 positivas e 14 negativas. Depois os irmãos leiam em casa. Amém? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, de arrancar, de coser, de abraçar, deixar de abraçar. São 28 experiências. Tá certo? Depois os irmãos observam lá. É muito interessante. Porque ele vai se iniciar falando o quê? Vamos lá. No capítulo 1, 3, versículo 1, ele vai falar o quê? Nessa versão: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Só que as pessoas, por não ter o discernimento, chega o tempo de chorar e quer chorar eternamente. E não pode, amado. Porque aí, né, entra em desarmonia. A vida, ela tem que ser assim, né? Altos e baixos. Se você ficar, baixou, chorou, e não quer sair mais lá do choro, tem que
subir, sorrir. E assim vai revezando. É um ciclo, né? Tempo de paz, tempo de guerra. Às vezes você está numa guerra aí. A nossa guerra hoje é espiritual. Nós absorvemos um princípio, amém? Um princípio, ou seja, a guerra nossa hoje é espiritual. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Mas é tempo de paz, não há tempo de paz mais não. Jesus é o príncipe da paz e ele está na nossa vida e é para sempre, forever. Então você tem que pegar os princípios do capítulo 3. Naquilo que você acha que tem que manter na tua vida o tempo todo. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Aí nós temos que respeitar, né? Porque de fato ninguém merece ficar abraçando o tempo todo, né? Amém? E nem ficar desabraçado para sempre também, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, né? Só que a Bíblia fala lá aos Coríntios que mesmo estando tristes, estamos alegres. Quer dizer, a gente pode até chorar, só que espiritualmente nós estamos alegres. Está vendo ó, que o princípio você tem que estabelecer ele a partir de Jesus, da presença do Espírito Santo em você? Então quer dizer, tem que chorar, você está chorando fisicamente, mas espiritualmente você está pulando, igual pulava João Batista no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Quando era bebezinho, no ventre, ele estava lá, 6 meses, uma criança cheia do poder de Deus. Paulo fala, pobres, mas enriquecendo a muito. Às vezes você fica pobre. Eu fico triste, esse dia a Verônica fez um cartão para mim bonito, né? Como é o nome do banco? N. Doente. Aí ficou bonito. Eu falei, que cor é essa, Fernanda? Fernanda é especial. Fernanda conhece todas as cores. Ela falou, roxo, né? Aí eu comecei, eu digo, vamos provar. Eu vou experimentar isso aqui lá no supermercado. Entrei lá com Maria Júlia e a minha tia. Vamos comprar uns pães aí. Ela falou, compra uma balinha para mim. Eu compro também, porque eu quero experimentar o cartão. Foi uma bênção. Mas como é que vai entrar dinheiro ali? É só pela misericórdia de Deus que não conhece a minha vida. Só que pobre enriquecendo a muitos. Pregando a palavra, debatendo nas redes sociais, o grupo de WhatsApp do Rio de Janeiro, de São Paulo, Nordeste, tudo quanto é lugar, falando que Jesus é o Senhor, e que salva, e que é bom, e que está voltando. Amém! Tremendo, amados. Glória a Deus. Então há tempo para tudo. Há tempo para todos, né? Há tempo para. Como é que é? João Paulo colocou aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Amém? Nós estamos vivendo uma crise no Brasil, não é verdade? Eu encontrei o nome do Alexandre aqui, entre aspas, em Eclesiastes. Não fique surpreso, não. Vamos lá? 8:9 de Eclesiastes. Daqui a pouco a gente termina. Encontrei o nome do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui, ó, o nome dele. Amém? Onde está? Tudo isto vi quando apliquei meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Vocês entenderam? Por isso que nós temos que orar por ele, para Deus salvar a alma dele. Porque o importante é a alma, Alexandre. Você é careca igual eu, e é novo. Tem 53 anos, não é um garoto, diria meu pai. Eu já estou com 60. Não parece, né? Porque servindo ao Senhor, 32 anos servindo ao Senhor, e a Bíblia nos fala lá em Isaías 40, 29 a seguir, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças como as águias. E o mínimo que vai acontecer é caminhar, mas o procedimento correto é caminhar, correr e até voar. Dá salva de palmas a Jesus de Nazaré. Vamos encerrar aqui da seguinte forma. Veja para nós 3:11. Eclesiastes 3:11. Glória a Deus. Quem não veio, deixou de receber. A Zezé está feliz, meu maravilha. Bem-vindo, Zezé, no nosso meio. Amém. Olha só, 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus faz desde o princípio até o fim. Dependendo da versão, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Significa
dizer que você só consegue se realizar na vida se você enfatizar a tua espiritualidade, se você colocar Deus na equação, amém? Porque Deus colocou a eternidade dentro de você, esse sentimento, essa consciência da necessidade de uma conexão com Deus. Olha só, Jeremias capítulo 2, versículo 13, é isso? Deus seja louvado. Jeremias, olha só, porque o meu povo fez duas maldades, 2 pontos. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmão, isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa deixa Deus, ela fica vazia, ela não tem água, ela se torna um deserto e vai buscar água aonde? Em cisternas rotas que não retêm água. No mundo não tem água, o mundo não tem vida, o mundo jaz do maligno. A palavra jaz é usada para as sepulturas nos cemitérios da vida. Jaz fulano de tal aqui. O mundo jaz do maligno, o mundo está morto no maligno, o mundo não tem vida. Vida só tem em Jesus, e a água da vida é Ele. Certa feita Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão em seu interior. 7:38 a seguir, o Evangelho conforme João. Amém? Amém, amados? Então você tem essa consciência, essa sensibilidade em relação ao mundo de Deus, porque Deus fez você, foi Ele que fez, e colocou esse dispositivo em você, para que você pudesse se conectar com Ele. Por isso que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Todos nós temos, né? Essa sede de nos conectarmos com Deus. Quando Adão pega, o que é que acontece? Ele sai. E saindo, o que é que ele faz? Ele pega folha de figueira para se cobrir. Ou seja, aquelas folhas representavam uma perspectiva de uma volta para Deus. Religião é religare ou unir. Então as folhas, na perspectiva do Adão, ele ia se reconectar com Deus, só que não consegue. Porque Deus já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. O homem só reconectar a Deus através do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não falou vai, falou vem. Então é Jesus que nos reconecta ao Pai. Ele é que é a verdadeira religião, a religare. Oh glória! Finalmente nós vamos concluir aqui, amados. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Amém? Olha só o que o Salomão fala aqui. Esse livro aqui daria para a gente ficar a noite todinha falando a respeito dele, né? Só algumas coisinhas, são muitos temas, são muitos conceitos envolvendo, né? Olha só, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Próximo. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está vendo? Ele agora está vendo a vida, passando esse conhecimento para os jovens, porque ele está ministrando para os jovens. A prova está no capítulo 12, versículo 1. Jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e os maus dias, nos quais dirás: não sinto prazer neles. Ele está ministrando para jovens, e todos nós somos jovens na presença do Senhor. E ele conclui falando que ele agora começa a ver a vida numa perspectiva espiritual e fala: assuma a conclusão de tudo que se ouviu, de tudo que se viu, de tudo que se sentiu, é temer a Deus. E temer a Deus é conexão com Deus, é vida de submissão a Deus, é fé em Deus e na sua palavra. Isso aqui é temor a Deus. Provérbios 8:13. Nós vamos conferir daqui a pouco. Amém? Isso é o que significa temor a Deus. E finalmente ele vai falar: porque Deus vai trazer um acerto de contas, e vai trazer as coisas que nós fizemos, sejam elas mais ou boas ou mais. Amém, amado? A única coisa que não é vaidade na vida é temer a Deus, é manter uma conexão com Deus, é dar vazão essa eternidade que foi colocada dentro do coração de cada pessoa. Deus
E ele tem que responder isso, para que ele possa guardar os mandamentos, especialmente agora, através do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor, e os mandamentos se resumem apenas em um único mandamento, o mais importante, segundo Jesus Cristo. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Termino com a frase, com duas frases. Primeiro, Romanos 8,32, amém? E depois nós vamos Provérbios 8,13, mostrando a definição do temor ao Senhor. Não pode deixar de fora, amém? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Misericórdia. Eu estou com meu filho aqui, está nos visitando hoje. Se coloca de pé. Ele é bonitão assim, porque ele é novo. Mas eu também era assim quando era novo. Olha para trás aí, o cara é bonito, né? Olha, não é? Queríamos para esse jovem bonito aí. Vamos lá, seja bem-vindo no nome de Jesus. Seu Jonatas, Veríssimo Cardoso Ponte. Eu sou o Valério Ponte. É um canal no YouTube. Entra lá e se inscreve. Glória! Olha só, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém, amado? Você pode ser um Salomão na vida, só que você vai ter aquilo que Deus sabe que é indispensável para você, imprescindível, necessário, e não aquilo que você não necessita. Não vai dar todas as coisas, começando pelos benefícios de caráter espiritual. 2 de Pedro 2, ou melhor, 2 de Pedro 1, versículo 3, lá é dito que ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Amém? Então vamos a Provérbios 8,13 para a gente finalizar, agradecendo a Deus por mais esta bênção que Deus nos concedeu nesta noite, e refletimos um pouco a respeito da sua palavra, o livro do Eclesiastes. Amém? O temor do Senhor é odiar o mal moral, o pecado. Existe um mal calamidade, existe um mal punição, existe um mal moral. Olha só, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Deus odeia tudo que não presta, e você tem que se posicionar juntamente com Ele, odiando. Isso aqui é temor ao Senhor. Deus gosta disso aqui? Não. Você fala, eu me posiciono juntamente com Deus e não gosto não. Mas tu vai morrer, demorou. Você vai morrer, mané. Você vai, eu quero te ver na glória. Você lembra da frase do mané aí, né? Ele está fazendo sucesso. Deus tem a misericórdia de nós, das futuras gerações do Brasil, e continue capacitando a sua igreja para continuar avançando, militando em prol do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar, agradecer.